Oferecimento Unimo Investimentos. Olá, este é mais um programa Educação Financeira. É com muita alegria que eu estou aqui com a minha amiga Mira Grassano. Mira, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui conversando mais uma vez, agora na condição oposta, né? Porque a vida inteira eu te entrevistei. Exatamente, gente. Muita alegria ter aqui a Mira, uma grande amiga cristã. E vou falar um breve currículo da Mira. Mira Grassano foi repórter, 26 anos de carreira jornalística, editora e apresentadora nas principais televisões, TV Globo, TV Record, Bandeirantes, SBT, CNT, TV Educativa. Foram 16 anos atuando como âncora da repetidora da TV Globo no Paraná, além de compor a equipe de âncoras da Rádio CBN aqui em Curitiba. Eu lembro desse tempo da CBN, Mira. 1900 e bolinha. E bolinha. Bem, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é investir em comunicação. Será que as pessoas sabem o que é comunicação? As pessoas acham, Mira, que é só falar. Não, não é. É até bom começar com esse assunto, porque nós aprendemos a falar quando somos crianças ainda, né? Tem criança que começa a falar antes de 1 ano de idade, óbvio. Mas nós não aprendemos a nos comunicar. A gente percebe que na fase adulta já, as pessoas não sabem se comunicar. E essa é a raiz de grande parte, professor Farinhas, dos problemas que nós enfrentamos hoje nos nossos ciclos de convivência, na família, principalmente no trabalho, né, nos relacionamentos. Então, é muito importante a gente entender que investir em comunicação, no sentido de investir também em treinamento, mas investir tempo, investir em procurar compreender como se comunicar melhor, vale muito a pena, é necessário, é indispensável. Indispensável. Então, olha só, na igreja nós temos um curso que ensinando os pais a lidarem com os filhos, porque possivelmente falta essa comunicação. Vamos começar pelos pequeninos, né? Quando que falta a comunicação? Como é que a gente percebe, Mira, isso? Eu passei isso na prática, né? Eu tenho um filho que já está com 23 anos e eu fui acompanhando esse crescimento de uma forma muito de observar a comunicação, de observar principalmente como eu falhava. É isso que nós pais temos que entender. Nós falhamos ao querer que os filhos compreendam a nossa linguagem, a nossa forma de comunicar os valores que nós temos, e nós acabamos, às vezes, destruindo pontes com esses filhos, porque eles são de outra geração. Eles falam diferente, eles pensam diferente, e a gente precisa começar a entender, professor. E como que nós vamos entender? Primeiro passo, nos interessando pelo que interessa a eles. Eu fui percebendo isso na prática. Por exemplo, meu filho gosta de música eletrônica. Eu jamais ouvia música eletrônica. Para mim era um universo à parte. Quando ele falava de DJ, quando ele falava das coisas dele, aquilo era russo para mim. E ainda é um pouco. Mas eu comecei a entender que eu precisava fazer perguntas. Eu precisava, quando chegavam os discos dele, né, que eles trazem discos de fora do país ainda, eles chamam de bolachas, e eu não sabia, para mim eram os discos de vinil, que a gente ouviu, né, quando era jovem, e ele chamando de bolachas, eu fui entender, me mostre, deixa eu ouvir. Aí ele coloca o fone para eu ouvir. Claro que a maioria das coisas não tem a ver comigo, com o meu gosto, mas eu falo, poxa filho, que interessante, você está aprendendo. Eu fui aprendendo a me comunicar, a me relacionar do ponto de vista de comunicação com o único filho que eu tinha em casa, e eu estava observando assim, os mundos diferentes, e os mundos diferentes vão se afastando, e a comunicação pode nos aproximar de volta. Ou afastar. Entende? Mira, tem uma pesquisa americana, eu sempre trabalho com essa área de educação financeira, que fez pesquisa sobre dinheiro, realmente, com vários pais. E perguntando como é que os pais faziam com o dinheiro e tudo certinho, tá? Todos os pais foram reprovados na pesquisa. Como? Os pesquisadores perguntaram para os filhos. E começaram a perguntar, teu pai poupa? Tua mãe gasta pouco? Teu pai faz aquilo? E foram fazendo as perguntas que fizeram para os pais. Criança, gente, para quem ainda não tem filho, presta atenção. Criança fala a verdade. E fala na lata. O meu filho também tem 23 anos. Olha é o só. Matheus, um beijo para você. Matheus, te amo muito. Também te amo, Daniel. Mas olha que interessante, essa pesquisa reprovou os pais, por quê? Eu acredito que é muito nessa área que a Mira ensina, comunicação. Os pais, certo, falavam uma coisa porque é bonito, mas praticavam outra coisa.
Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque nós temos que ser congruentes com aquilo que nós estamos falando. Então, se eu falo para o meu filho, eu amo você, eu me importo com você, e ao mesmo tempo dentro de casa eu não faço perguntas para ele sobre o que ele gosta, o que ele está fazendo nos finais de semana, o que ele está ouvindo, quais são as angústias. Às vezes eles não querem falar, mas se você tem um jeito de se comunicar que gera aquela empatia, você vai abrir o coração do seu filho. De repente, ele está se abrindo com você. Eu me impressiono hoje, professor Farinhas, e eu não estou dizendo assim que o meu relacionamento com meu filho é perfeito. Não é. Mas eu fui desenvolvendo uma comunicação aos poucos, errei muito antes, que hoje, durante o dia, ele me manda mensagens. Mas muito comum, mãe, estou angustiado, estou me achando deprimido hoje, daí eu posso falar para ele, né? Estou preocupado, ele trabalha na área comercial, não bati meta, e aí eu vou, sabe, eu entro na vida dele através da comunicação, sem ser uma forma de controle. Como que a gente entra na vida dos filhos nos comunicando sem querer controlar? É nos importando. E nem sempre, professor, uma coisa que eu identifiquei, nem sempre é dando conselhos. Porque às vezes eles não querem que a gente diga o que eles têm que fazer. Eles querem ser ouvidos. Ser ouvidos. Isso. Então nós temos muito que aprender ou investir em comunicação. Aí essa criança cresce, Mira. E agora essa criança, digamos, vai procurar seu primeiro emprego. Então ela tem um currículo, mas ela tem um excelente currículo. Isso ele comunica quem a pessoa é ou ainda falta alguma coisa? Falta muito. Ótimo. Falta muito. O currículo hoje, ele Mira, não... só um minutinho. Gente, presta bem atenção, vocês que estão nos assistindo. O que a Mira está explicando, e eu já vivenciei isso, um currículo bem feito é bom, mas precisa mais. E eu que, por exemplo, recebo currículos, né, porque hoje eu sou uma gestora, eu recebo currículos, eu avalio currículos, e aí no momento das entrevistas, você começa a fazer perguntas. É natural que as pessoas fiquem um pouco nervosas e desconfortáveis, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre vida, eu estou falando sobre a capacidade de você relatar, comunicar, se relacionar, abrir o coração, porque hoje é muito importante, nós observamos nos profissionais, você muda a capacidade técnica de um profissional, você prepara ele, você treina, isso não tem problema. Mas o jeito de ser, o comportamento, a capacidade de se comunicar, de dar opiniões, de se expressar, de argumentar, isso o currículo não resolve. Então isso você tem que ir desenvolvendo com a vida. Por isso é tão importante o papel dos pais, voltando um pouquinho no passado, porque eles podem desenvolver isso, eles podem puxar isso. Papai e mamãe, não aceite que o seu filho entre mudo e fique calado dentro de casa, só fechado no quarto. Você precisa encontrar uma forma de interação, porque isso depois vai se reproduzir no mercado de trabalho. E não adianta dizer assim, tá bom. Esse tá bom pode prejudicar. Né? Então, assim, se o seu filho vai participar, digamos, de uma entrevista de emprego, um bom currículo é um passo. Exato. É uma parte, digamos, da equação. Exato. Mas ele precisa se comunicar, porque vamos fazer perguntas, vamos perguntar como é que é. Quais perguntas você faria? Vamos lá, Mira. Eu pergunto, por exemplo, né, como essa pessoa, o que essa pessoa acha, por exemplo, de um ambiente de pressões. Porque hoje todos os locais de trabalho, de um modo geral, as pessoas enfrentam muitas pressões. Tá muito difícil você conviver. E aí depois nós vamos chegar lá, porque um dos pontos de maior dificuldade nos ambientes de trabalho também é comunicação. E aí você precisa identificar, né, como foi a história dessa pessoa. A gente faz perguntas sobre a história, sobre a família, sobre o que a pessoa gosta, quais são os hobbies. E você percebe muito nitidamente quando a pessoa não está sendo verdadeira. Não estou dizendo que não está mentindo, mas está performando, criando ali um personagem com a ideia de que aquele personagem vai agradar e cria mais chances para contratação. E não é verdade. Não é verdade. Quando você é sincero, quando você fala inclusive das vulnerabilidades, porque a vulnerabilidade é um dos maiores pontos de conexão. Quando eu falo com você aqui das minhas fraquezas, você se identifica comigo porque você também tem fraquezas. Não é? Eu percebo, Mira, muito. Por exemplo, eu quando aplico um curso de educação financeira, eu coloco dinâmicas que foram estudadas. E durante a dinâmica eu crio pequenas famílias com pequenos problemas.
Nas empresas, ali eu já olho quem é líder, eu já observo quem está comandando, né? Quem entrou mudo saiu calado, né? Que não está nem às vezes com... Então, assim, eu consigo perceber, mas esse não é o meu papel é educação financeira. Mas você como uma especialista nessa área, né? Agora já vamos entrar nessa parte, saindo do currículo, né? Vamos lá. Como é que essa pessoa pode melhorar no seu ambiente de trabalho? Primeiramente, combatendo os vícios de comunicação no ambiente de trabalho. E o mais terrível deles é fofoca. Por parte de colaboradores. No meu tempo era rádio corredor, é isso? Falava-se rádio corredor, no meu tempo também, Então, assim, quando eu falo em fofoca, é você fazer comentários e observações sobre algo que você não presenciou, você não tem certeza, 100% de certeza, e algo que não vai acrescentar absolutamente nada. Não é bom e não é belo, sabe? Então, se não é bom, você não viu, alguém te contou, não comente, não passe para frente. Isso eu já posso fazer em casa. Comece a adotar em casa já, sem dúvida alguma. Se não é para o bem, se não é para o... Sabe, se não é bom, se não vai contribuir, se você não viu, se você não tem certeza, não fale, não passe para frente, porque isso vai criar um ambiente ruim. E por parte dos gestores, dos empresários, dos donos de empresa, o que é uma falha muito grande na comunicação? Não haver transparência e não haver essa conexão de comunicação. Tem gestores que não conhecem a sua equipe. Acredito. Ah, mas aí pode me dizer, não, mas a minha equipe é muito grande, eu tenho uma empresa com 2.000 funcionários. Não importa. Você precisa visitar a área de operação. Você precisa, no mínimo, dizer bom dia para os seus colaboradores, olhando nos olhos. Olhando nos olhos. Porque quando você olha para a pessoa, você está dando valor para aquela pessoa. E eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar na RPC, algo que me marcou muito. Todo novo colaborador que entrava. Podia ser o office boy, não estou querendo minimizar o office boy, obviamente, mas assim, todos os motoristas, office boy, diretor, os jornalistas, não importa. A primeira coisa era marcada uma reunião breve, devia durar ali 5 minutos, com o dono da empresa. Doutor Francisco. Doutor Francisco. Eu lembro. Ele nos recebia na sala dele, com aquele tapete lindo, com um cafezinho, e ele chamava todo mundo senhor e senhora. A gente podia ter 22 anos. Senhora Mira, cumprimentava, já sabia o nome, perguntava um pouco sobre você, sobre sua família, não para sondar, mas para demonstrar interesse e para passar aquela mensagem que hoje eu consigo fazer essa leitura, de que a partir de agora você faz parte da nossa família, da nossa empresa. Era algo tão simples, mas naquele momento era como se a gente vestisse a camisa da empresa. Marcante para quem está entrando. Muito, marcante muito para quem relevante. Está começando. Muito. Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer empresa, por maior que seja, as empresas precisam começar a colocar isso nas suas rotinas. Vamos imaginar assim, uma vez por mês, eu vou entrar numa reunião, seja do gerente, do coordenador, que tem ali 20 pessoas, 30 pessoas, para falar 5, 10 minutos com aquele grupo. E vai repetindo isso ao longo do ano, quando chegar no final do ano, você já falou com todos que trabalham para você. Tem funcionário que não conhece, nunca viu o dono da empresa, nunca viu o CEO, o superintendente, seja lá qual for o título, só vê o carro passando. Ele precisa se sentir pertencente. Isso faz parte de todo esse escopo que é a comunicação. Comunicação. Que ela vai muito além do que a gente imagina. Comunicação é a nossa expressão corporal, é a forma como nós falamos, é a forma como nós vemos, sorrimos para as pessoas. Como estamos sentados. Mas é principalmente o nosso comportamento. Nosso comportamento comunica quem nós somos, como nós somos, o que nós valorizamos. Percebe? Programa excelente, gente, com a Mira Grassano. Agora, assista os conselhos da Unimo Investimentos. Depois tem o nosso intervalo, veja os nossos patrocinadores e não perca a próxima parte do nosso programa sobre investimento em comunicação. Eu espero você. Hoje eu queria conversar com você sobre segurança nos investimentos. E eu venho conversar com você sobre esse assunto porque, além de assessor de investimentos, eu sou também paraquedista. O paraquedas, para mim, é uma analogia para a vida e para os investimentos.
É sobre como entrar num ambiente supostamente perigoso, com riscos, e transformar ele em completamente seguro e capaz de te proporcionar uma vida maravilhosa, te proporcionar experiências de vidas que você deseja. Nas palavras de Warren Buffett, risco vem de você não saber o que está fazendo. Por isso, quando você começa no paraquedismo, você tem que estudar a fundo o seu equipamento, a aeronave, as condições climáticas, todos os tipos de problema, situações de emergência que você pode ter e como resolver elas, como fazer um procedimento de emergência. No mercado financeiro, com os investimentos é a mesma coisa. Você tem que estudar mercado, tem que estudar economia, finanças e tem que preparar, conhecer a respeito de você mesmo, saber onde você quer chegar e preparar uma reserva de emergência. É assim que você vai conseguir caminhar no mundo dos investimentos. Por sorte, assim como no mundo do paraquedismo, nos investimentos você também pode contar com um profissional de experiência para te acompanhar, te auxiliar a chegar onde você quer chegar e a ter a vida que você deseja. Na Unimo somos assim e eu te convido a vir conosco. Estamos de volta com o programa Educação Financeira. É com muita alegria, estou com a minha amiga Mira Grassano. Mira, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, uma honra estar conversando um pouco mais com esse público maravilhoso. Já tive programa aqui também, amo a igreja, estou visitando a igreja, então assim, uma alegria. Ótimo, Mira. A gente já falou da comunicação com os pais, com seus filhos pequenos, a comunicação numa entrevista de emprego, e agora a gente está entrando nessa seara que é a comunicação dentro da empresa, né? Os diversos setores, as diversas áreas. Mira, vou contar para você. Tem um curso que eu dou que é para multiplicador, como um consultor interno de educação financeira nas empresas. Então, eu sou contratado para desenvolver os multiplicadores. Então, é assistente social, alguém do RH, então alguém voluntário que quer ajudar os seus colegas de trabalho. O que eu faço, Mira? Além do trabalho que eu dou ali de apostila e toda a fala que eu tenho, eu gravo essas pessoas como consultores. Por quê? Porque na hora que eu gravo, ele está lá dando conselho. E daí depois todo mundo começa a observar. E eu pergunto se o conselho foi bom, se o conselho foi ruim, e todo mundo dá palpite. Muito tá? bom. A minha técnica é observar para o seguinte, para ele perder o medo. Sim. E notar como ele deve agir. Mas olha só, eu não estou ali trabalhando comunicação. Eu estou trabalhando ali educação financeira. E já ajuda muito essas pessoas se verem como elas agiram. Agora eu pergunto você ajuda as empresas nessa área? Ajuda os empregados, seja de RH, área de vendas, manutenção, gerente, superintendente, diretor, a se comunicar melhor? Então, antes de responder, eu vou fazer uma observação.
está trabalhando comunicação, sim, Estou. e muito, e muito. É muito interessante, porque, vou falar você, porque a gente tem Sim. idade compatível. Você está trabalhando o tema de finanças, que é fundamental. A gente sabe também que um dos grandes problemas é que nós, de um modo geral, as pessoas não conseguem ou não sabem viver com a renda que têm, e não sabem que podem economizar. Enfim, eu não vou entrar na sua área, que você já é mestre nisso. Mas à medida em que você grava as pessoas, faz com que elas se observem, os outros avaliam, enfim, isso vai trabalhando a comunicação, porque é fundamental dentro da empresa. Se você vai dar um treinamento, essas equipes têm que reproduzir isso para as suas equipes de base, para os seus pares e para quem está trabalhando junto. E se eles não souberem passar a mensagem como você passou, a comunicação foi interrompida, ela não aconteceu. Então é fundamental. E é isso que eu faço dentro das empresas também. Agora mesmo, antes de sentar aqui para gravar, eu estava falando com um grande empresário que está entrando na Bolsa de Valores, e ele falando, eu preciso treinar, porque agora eu estou concedendo entrevistas, eu preciso falar com outros empresários, defender essa questão, essa experiência que nós estamos vivendo, e eu percebo que eu estou com dificuldade de comunicação. E aí o que eu te digo? As pesquisas mostram que as empresas que investem em comunicação, que levam isso a sério, elas têm uma rentabilidade, um retorno de investimento infinitamente maior, de até 57%, já provaram isso. Empresas onde o ambiente da comunicação está saudável. E o que eu chamo de saudável? Saudável é ser muito claro dentro da empresa onde vocês querem chegar, por exemplo, qual é o propósito. E o propósito nem sempre é só o lucro. O propósito nem sempre é só vender mais, lucrar mais. O propósito, e hoje cada vez mais as empresas estão voltadas para isso, de prestar um serviço ou oferecer um produto que faça bem, que seja relevante para a comunidade, que seja transformador, que ofereça melhor qualidade de vida para os outros. E que a sociedade reconheça. Que a essa sociedade empresa. reconheça isso. E não adianta, professor, só fazer depois anúncios publicitários. Porque se dentro da própria empresa, a sua equipe, quem trabalha com você, não entende isso, o público não vai entender, por mais que você invista milhões em anúncios publicitários. Assim como, por exemplo, você vai ajudar esse dono de empresa, essa pessoa, a se comunicar melhor perante uma rádio, uma entrevista de televisão também, né? E internamente é preciso também. Mira, vou contar um caos. Conte. Eu não vou dizer o nome, mas era um fundo de pensão. Olha, já é uma instituição grande. Lá vai o professor Altemir Farinhas falar de finanças pessoais. Bateram palma, foi bacana, foi gratificante. Todo mundo gostou da palestra. Passaram o microfone para um diretor. Em 1 minuto, as pessoas estavam se levantando e indo embora. Meu Deus. Porque ele começou a falar, não estou vendo fulano aqui, não estou vendo fulano aqui, isso seria muito importante Tudo para errado, fulana de tal, ela errado. tinha que estar aqui. Tudo errado. Ó, a comunicação foi bem feita, porque essa sala tinha que estar mais cheia. Meu Deus. Ou seja, ali a pessoa jogou Criou contra... um afastamento. Então, assim, comunicação, vamos lá, internamente, dentro da empresa. Desde o do chefe, do vendedor, de qualquer área. É importante como deve ser feito. Aí é que tá. O grande problema hoje, as empresas podem dizer, mas eu invisto em treinamento de comunicação. Sim, você leva alguém dentro da sua empresa para dizer o que tem que ser feito. Você tem que levar um profissional da empresa para fazer junto, para acompanhar junto as reuniões, para avaliar e depois chegar em você e dizer, ó, isso aqui não foi bom, isso aqui não é assim. Como você poderia ter passado a mesma mensagem de outra forma? Reunir com os coordenadores de equipe, com gerentes de áreas, enfim, com cada núcleo de uma organização e fazer esse acompanhamento face a face, perto, vendo e acompanhando e mostrando a própria pessoa vai chegar à conclusão de onde ela está errando. Não é o treinador apontando. Percebe a diferença? Nós só mudamos, professor, praticando, com treino, com prática, tentando fazer diferente, os adultos principalmente. E por isso é importante, não faz efeito muitas vezes você levar um dia, um expert para ir lá falar como tem que ser a comunicação interna na sua empresa. Isso foi uma não vai palestra. adiantar. Isso Foi uma workshop. palestra. Agora, igual, por exemplo, treinar para dar entrevistas, que é outro treinamento que eu faço muito e faço inclusive fora do Paraná, no Brasil todo. Você precisa colocar o líder para gravar
para errar, para fazer de novo, para mostrar, falar, ó, aqui, como seria a manchete se você desse essa entrevista? Aí a gente faz a notícia de acordo com o que a pessoa falou e ele leva um susto. Porque nós não temos noção, muitas vezes, dos erros que estamos cometendo, principalmente os líderes de empresas. E uma vez gravado, uma vez caiu na Para rede... sempre, não é só gravado. Na internet, o que tem de gestores, de empresários, de pessoas cometendo erros na internet, com suas redes sociais. As pessoas falam, Mira, mas é a minha rede social pessoal. Negativo. Quando você é um líder, quando você é uma pessoa de influência, você não tem rede social Aquilo que você expressa... privada. Pode... Nunca vou me esquecer de um episódio que aconteceu, e nem era uma grande liderança, mas enfim, me marcou. O meu filho chegou em casa com uma notificação da escola, porque aprontou na escola, no Bom Jesus. E aí eu fiquei muito brava e sentei com ele e falei, o que você aprontou? Aí ele falou, mãe, quem me deu esse comunicado aí, sei lá, foi fulano de tal do pátio. Eu falei, então, e você desrespeitou essa pessoa? Eu falei, não, eu só respondi para ele. Mas também olha aqui. E aí abriu a rede social desse senhor, desse homem. Enfim, era lá... Claro, gente, eu não estou julgando, não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Mas a pessoa que naquele momento, para as crianças, era a maior autoridade, estava ali nas redes sociais, sem camisa, rodeado de cerveja, de cerveja vazia, de copo vazio, numa farra com os amigos. Pergunto, você não pode? Pode, mas precisa ficar exibido nas redes sociais se você é uma pessoa que tem que ser exemplo para as crianças numa escola? Não. Não fica Tem que bem. reavaliar o que você está fazendo quando você não está trabalhando e o que você está mostrando nas redes sociais quando você não está trabalhando. Se eu não sou uma grande empresa, Miri, sou uma empresa média ou pequena, e tenho lá os meus vendedores ou o garçom, as pessoas, elas precisam atender bem. Óbvio. Se comunicar melhor. Tem como dar um curso para eles? Tem como trazer um treinamento para esse público? Todos. Essa semana agora, eu estive em 2 reuniões com 2 grandes lideranças do Paraná. E aí me chamou a atenção o quê? Eles perguntavam se eu queria tomar um café e entrava, nos 2 casos, 2 senhoras que foram servir o café. E me chamou muita atenção. Elas estavam uniformizadas, com os cabelos ajeitados, mas o que mais me chamou atenção, elas abaixaram, professor, eu estava sentada, se abaixaram com um sorriso e me perguntaram, com açúcar ou sem açúcar? Isso parece tão bobo, mas eu saí dali e pensei assim, poxa, na minha empresa a pessoa não está atendendo assim. Você está entendendo? E isso começa, gente, com tudo, com a pessoa da portaria que vai atender na sua empresa. Ela tem que ser preparada, porque é ali que começa a ser formada a opinião sobre aquele lugar. Percebe? E nós precisamos entender isso, o quanto comunicação é fundamental. Eu tenho hoje no lugar onde eu trabalho um rapaz muito interessante que ele ajuda as pessoas, ele é o concierge, sair do carro, acompanhar até a sala de espera. Você não tem noção da educação dessa pessoa. Todo mundo que vai lá faz comentário, nossa, que educação, que interessante. Se está chovendo, ele já fica esperando lá na porta com o guarda-chuva, sabe? Ele fecha a porta do carro. Ele está preparado para isso. Só que muitas empresas não observam os detalhes. E aí o problema lá embaixo vai crescendo, vai crescendo. Quando chega lá em cima, essa empresa não tem transparência, os donos não estão comunicando bem o que eles querem, os projetos não estão sendo bem esclarecidos, e daí chega lá na ponta, não saiu como eu queria. Por que não saiu como eu queria? É o telefone sem fio, né? Isso. O dono não comunica aqui, esse não comunica bem ali, e vai chegando lá na ponta. Que é o problema da comunicação. É. E tem comunicação assertiva? Claro que sim. A comunicação assertiva é você dizer o que precisa, da forma que precisa ser dito. Eu sempre resumo assim, né? Tem a comunicação passiva, a comunicação agressiva e a comunicação assertiva. O passivo é aquele que engole os sapos, para resumir. E depois fica remoendo, vai ficando infeliz, termina em depressão, ansiedade. Não vou nem dizer, não seja passivo. Não tente agradar a todas as pessoas. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E quando eu falo isso, não é para você sair brigando e dizendo que você quer que esse é o agressivo.
mas é você se posicionar com respostas controladas, com a sua opinião, sem alterar o tom de voz, sem parecer agressividade no olhar. Você pode dizer, olha, eu não concordo com você, a minha opinião é essa. Você entende? E o agressivo é aquele que acha que ele é o dono da razão, ele tem que dar a última palavra em tudo. Ele já não vai dizer não concordo, você está errado. Você está errado. E é o tom de voz. Eu já tenho experiência, eu faço isso há 20 anos, sempre deu certo. Sabe? Eu já ouvi essa frase. Por isso que é importante, então, que as empresas tenham uma pessoa como você para ajudar na área de comunicação. Porque às vezes tem um supervisor, tem alguém que consegue detonar uma equipe. Eu já recebi gestor de empresa grande, de montadora, dizendo assim, acabei de ter um feedback de que eu estou matando a minha equipe. E a comunicação, as suas palavras podem matar uma pessoa. Seja um funcionário, seja alguém em casa, filho, parceiros, os maridos, as esposas. Nós podemos matar as pessoas com as nossas palavras. E você falou da comunicação passiva, né? Agora eu estou lembrando mais um caso também. Uma empresa que eu fui para uma entrevista que era para levar, que eu oferecia educação financeira. Mas eu me lembro muito bem que esse RH falou, não é prioridade. Prioridade é a área de vendas, é não sei o que, tal. Eu falei, olha, o endividamento no Brasil está altíssimo, as famílias estão. Resumo da história, mira, não contrataram e não quiseram. Naquele mesmo ano, um funcionário se suicidou. Meu Deus. Aí tiveram que contratar psicólogos, uma equipe de gente para atender todo um departamento, todo porque instaurou-se naquela empresa o quê? Um clima muito ruim. Por quê? De certa maneira, acho que esse RH queria trazer educação financeira. Mas nas reuniões de diretoria, presidência, eu digo assim, gente, tem uns que tem mais caneta que os outros, mira. É isso mesmo. Né? É E isso talvez mesmo. alguns diretores ali ou foram mais agressivos, ou foram inteligentes, né? E talvez essa pessoa ficou passiva. Então ela não expôs a sua demanda, a sua necessidade. E logo, se ela não expôs, a empresa entendeu não há necessidade disso. E o senhor entende o quanto é importante a educação financeira? O senhor entende disso melhor do que todos nós aqui? Porque, na verdade, se aquele colaborador está endividado, está numa situação complicada, se ele tem filhos, esse pai, a gente precisa levar comida para casa. E muitas vezes ele não tem como. Muitos pais que param, inclusive, em bares para beber e tal, é porque estão, às vezes, no limite do desespero. Aquilo é um escape. Já se tornou um vício, mas começou como um escape. Então, quando a pessoa entende o que fazer, se recebe um salário mínimo, como eu vou dar conta com esse salário mínimo? O que eu tenho que tirar, não é isso? O que é prioridade? As famílias têm dificuldades, muitas vezes, até de entender o que é prioridade, né? Como fazer aquele malabarismo e não só. O que ele pode fazer além, por fora, final de semana. Existem possibilidades. Existem alternativas. Existem. É que a nossa cabeça, quando você está no meio do problema, a pessoa fica assim, ela não enxerga, não é? Saída. Não enxerga. Eu vou te contar algo muito pessoal. E que eu conto isso para servir, não de exemplo, mas para inspirar pessoas que passam por dificuldades. Quando eu trabalhava com televisão, eu tinha uma condição financeira muito boa. De repente, quando eu saí, tudo, mas é tudo, mudou. Então, imediatamente, eu troquei de carro. Eu tinha um carro bom, SUV, eu troquei por um carro usado 1000. Inclusive, foi uma pessoa aqui da igreja, que era uma espécie de consultor para a compra de carros. Eu comprei da esposa de um pastor. E foi uma bênção. Por quê? Não só porque era carro 1000, porque era econômico, porque era mais barato. Eu mudei de casa, professor. Eu tinha uma pessoa que morava comigo, me ajudou a criar o filho por 18 anos. Eu cheguei e falei, agora eu não posso mais. E eu passei a fazer tudo, nem diarista. Eu não fui mais no salão, eu aprendi a fazer minha unha, eu aprendi a maquiar, eu aprendi a alisar o cabelo. Eu arrumei outro trabalho para a moça, somos amicíssimas, graças a Deus. Eu mudei de casa, eu mudei de carro, eu mudei tudo. Por quê? Porque não é o fim do mundo. Você entendeu essa mudança de vida. Precisava naquele momento. Há tempo. Entendeu? E muitas vezes as famílias demoram a entender e ficam assim, não, vai melhorar. E as dívidas vão acumulando. Em nome de Jesus, vai melhorar. Mas enquanto não melhorou, precisa dar passos. Não é?
Vocês estão vendo como é bom conversar com a Mira? Eu vou deixar mais assuntos para o próximo programa. Mira, e se alguém quiser falar com você, como é que te acha? Me acha nas redes sociais, sempre é Mira Gracano, que é o Graçano sem cedilha, Mira Gracano. Lá no meu LinkedIn é Mira Gracano, no Instagram, pode fazer perguntas por lá, eu respondo. No meu site, miragracano.com.br, e lá tem telefone, tem todas as formas de contato, meu telefone está lá. Não vou falar aqui porque você não vai lembrar, mas miragracano.com.br, você vai se lembrar. Mira, você aceita participar de mais um programa? Claro, tem muito assunto, Vamos né? pegar esse assunto da Mira, né, desse que ela comentou agora no final. Agradeço a sua presença, Mira, já fica convidada então para um próximo programa. Agradeço também a Unimo Investimento, que nos dá dicas, bons conselhos sobre investimentos. Não esqueça de recomendar o nosso programa para os seus amigos, para os seus familiares, e eu espero por você no próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Oferecimento Unimo Investimentos.